amados, muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. Estamos aqui para mais um vídeo do canal, queridos. Na verdade eu já tô para fazer esse vídeo há um tempinho, mas como é um vídeo um pouco duro, né, eu quis buscar um pouco mais em Deus, porque é um tema complicado. O nosso tema de hoje é castigo, colheita e condenação. Querido, veja bem, as pessoas não entendem bem isso, né? As pessoas, elas não conseguem entender, discernir bem esses três tipos de coisas. E é por isso que muitos vão fazer julgamentos errados, vão falar coisas erradas a respeito daqueles que se divorciaram. Bom, muitos se divorciam porque querem. E é sobre esses que nós vamos falar hoje. Mas temos aqueles que não quiseram se divorciar, mas infelizmente passaram pela situação. Por quê? Porque o cônjuge quis abandonar o casamento, o cônjuge não quis mais. E como eu disse uma vez para uma pastora, ela falou comigo: você não é uma mulher de Deus, porque você vai deixar seu marido embora. E eu falei: mas eu vou fazer o quê? Né? Eu falei em pensamento, porque eu não gosto de responder ninguém, mas eu pensei: mas eu vou fazer o quê? Eu vou amarrar ele no pé da cama? Como é que funciona o negócio? Então, queridos, infelizmente, nós não podemos obrigar ninguém a ficar conosco. E quando a pessoa decide abandonar o casamento, a opção que nós temos é deixar ir. Bom, queridos, primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o castigo, tá? Todo cônjuge, todo ser humano que decide abandonar Deus, que decide abandonar o propósito de Deus, e aqui eu não falo nem somente do casamento, mas eu digo de todo o propósito de Deus, todo aquele que decide sair do plano original de Deus, ele passa pela fase do castigo. No nosso deserto, querido, o nosso deserto ele é diferente, ele possui fases diferentes. É a fase da raiva, da tristeza? Não, nós temos primeiro a fase do esvaziar-se, é a fase a fase da libertação, que é a fase onde Deus ele começa a tirar de nós, a tratar em nós coisas que estão nos impedindo de nos aproximar dele. A segunda fase do nosso deserto é uma fase onde Deus começa a nos preparar. Por quê? Porque nós já estamos libertos, então a gente começa a ser preparado para aquilo que ele vai nos entregar. E a terceira fase é a fase do esvaziar-se. É a fase de Peniel, que eu falei com vocês esses dias. É a fase onde realmente Deus tira tudo de nós para que nós estejamos prontos para receber a nossa bênção. Bom, queridos, então nós já sabemos que o nosso deserto é diferente do deserto do nosso cônjuge, daquele que saiu, do nosso filho que abandonou a presença de Deus. Então veja bem, para aqueles que abandonam o propósito de Deus, existem fases. A primeira fase é a fase do castigo. O que é? Como assim o castigo? O castigo é porque eles abandonaram, eles escolheram sair da presença de Deus. É porque Deus é mau? Não, é porque eles escolheram não servir, não seguir e não ouvir a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 12, nós vamos ler do 5 em diante. E a palavra diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade.
E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Bom, querido, veja bem. Todos estes que abandonam o propósito de Deus, eles não aceitaram a correção de Deus, rejeitaram a correção de Deus e, portanto, são tratados como filhos bastardos, filhos que abandonaram a Deus. E o castigo deles é a ausência da presença de Deus. Então, todo cônjuge, por exemplo, falando aqui de casamento, que decide abandonar a família, ele recebe o castigo da ausência da presença de Deus. Ah, Alessandra, mas o meu cônjuge fala que está orando, que pode orar à vontade, querido. Ora, pode fingir que está falando com Deus, mas Deus não vai contra a palavra dele. E 1 Pedro vai dizer que o marido que não trata bem a sua esposa, por exemplo, não tem as suas orações ouvidas. E nós também vamos aprender que os filhos têm uma missão no lar, a esposa tem uma missão no lar, e todo aquele que não está dentro dessa missão, infelizmente, rejeitou a correção do Senhor e, portanto, é castigado e é retirado da presença do Senhor. Eles podem vir a encontrar Deus de novo? Bom, queridos, é isso aí que nós vamos procurar saber neste vídeo de hoje. Veja bem, então a primeira fase do deserto do seu cônjuge é o castigo. Ele então é privado da presença do Senhor. Ele não tem Deus. Por quê? Porque Deus o abandonou? Não, porque ele rejeitou a Deus. E, portanto, ele está totalmente dominado e levado por Satanás. A segunda fase do deserto, querido, é a colheita. Como assim a colheita? Bom, a palavra vai dizer que tudo aquilo que nós plantarmos, certamente nós colheremos. Haverão colheitas que virão ao longo dos anos, né? Que nós iremos colher anos depois. Porém, os nossos cônjuges, eles tendem a colher, a grande maioria, não são todos porque não podemos generalizar, mas a grande maioria tende a colher ainda no deserto. Então é onde as finanças são atacadas, é onde a saúde é atacada, é onde várias áreas da vida deles vai fracassar. E por quê? Por causa de uma escolha fracassada que eles fizeram de fracassar o casamento, desistir do casamento, desistir da família, para aquele que é filho, que é tio, que é pai, que é mãe. Então todos colherão, todos, porque a palavra de Deus não muda, ela é a mesma e ela nunca irá mudar. Então veja bem, os frutos todos irão colher, assim também como nós, queridos. Se nós escolhemos a Deus, colheremos a Deus, mas se não escolhermos a Deus, colheremos os frutos da escolha de não escolhermos a Deus. Mas para os nossos cônjuges é assim que funciona. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Lá no versículo 16 em diante de Hebreus 12. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Para alguns, o arrependimento já não será mais ofertado por Deus. E isso porque, devido aos pecados que aquele cônjuge ou aquela pessoa cometeu. Ah, mas Deus é mau, ele não... Não, querido, é porque Deus sabe o que estava no coração daquela pessoa, o que o levou a vender o seu, vamos dizer, o seu dom, o seu talento, o seu propósito e trocar e abandonar. Veja só o que a palavra diz aqui, que não devemos ser profanos e nem devassos, como Esaú era. E os nossos cônjuges escolhem ser, entende? Esse tipo de pessoa.
eles escolhem viver para o mundo. Vamos trazer esse versículo para o nosso contexto? Esaú vendeu a sua primogenitura por uma refeição. Ele vendeu. Quantas vezes o nosso cônjuge, ele vende a família para ir viver no mundo? Ele vende a bênção maior que ele tem neste mundo e troca por algo que não tem valor. Troca por um bem material, ou por uma liberdade, ou uma falsa paz, que é a paz que o mundo oferece. Então, queridos, veja bem o que aconteceu com Esaú. Ele buscou arrependimento aos prantos, mas ele já não alcançou. E por quê? Porque o tempo determinado por Deus já havia passado e Esaú permaneceu firme nos pecados dele e aquele tempo passou, querido. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então, há um tempo determinado para que o seu cônjuge se arrependa. E se ele não se arrepender nesse tempo determinado por Deus, infelizmente, ele pode chorar, pode fazer o que quiser, ele não encontrará o arrependimento. E é onde vem então a terceira fase do deserto, a condenação. Mas, antes de encerrarmos, vamos entender melhor a colheita. Durante o deserto do seu cônjuge ou do seu filho, ou seja, daquele que abandonou o propósito de Deus, existem situações as quais Deus irá criar para que eles venham se arrepender, queridos. Existem situações que Deus ele vai criando para que aquela pessoa entenda que ela está em pecado, que ela fez uma escolha errada e ela precisa mudar. Mas, como eu disse, há um tempo determinado. E existem pessoas que são tão endurecidas que não aceitam o tratar de Deus. E então elas colhem o não arrependimento. O arrependimento apenas da atitude que eles tomaram, mas não o arrependimento genuíno, que é aquele que os aproxima de Deus. Por isso que muitos não vivem a restauração. Porque, como nós já vimos, existem tipos diferentes de arrependimento e por isso muitos não conseguem viver restauração, porque o tempo determinado por Deus já passou e aquela pessoa não aceitou as várias e diversas situações que Deus criou. Como assim situações? Sonhos. Deus fala com muitos cônjuges em sonhos. A pessoa que abandonou o casamento começa a sonhar com a esposa que ficou, com o marido que ficou, e Deus começa a falar com aquela pessoa em sonhos, através de pessoas na rua, queridos, através de várias situações, como eu disse, a finanças, né? Deus ataca ali, Deus não é que Deus ataca, querido. Nossa, pelo amor de Deus, perdão pela palavra, mas Deus, ele retém as finanças daquele cônjuge para ele poder pensar melhor no que ele está fazendo. E por aí vai, Deus cria várias situações, né? Como eu disse, a própria saúde, muitos caem em uma cama de hospital, não são todos que se arrependem, mas muitos quando chegam nessa fase, quando eles veem que não tem mais para onde correr, eles acabam buscando a Deus. Mas, como eu disse, há um tempo determinado. E você, querido, será que você já orou para perguntar para Deus quanto tempo ele deu para o seu cônjuge que saiu? Porque logo quando eu estava no início do meu deserto, eu perguntei para Deus. Eu falei, Deus, por quanto tempo eu vou ter que passar por isso? Por quanto tempo eu vou ter que esperar o meu marido se arrepender? E ele me disse o tempo que ele determinou. E eu estou constantemente esperando no Senhor dentro daquilo que ele me deu como resposta. Então, queridos, nós vamos então para a última parte do deserto do seu cônjuge, que é o quê? A condenação. Veja bem, querido, a palavra vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus, ele apaga todo o nosso passado, ele apaga os nossos pecados e ele nos dá uma nova vida nele. Mas todo aquele que não se arrepende genuinamente e não se volta para Deus, não quer dizer que para se arrepender você tem que terminar com a família que você está hoje e voltar para outra. Seria uma destruição ainda maior. A não ser que Deus te mande fazer isso, né? Aí é com ele, ele sabe todas as coisas. Não sou eu que vou te dizer o que você tem que fazer.
mas a condenação é para todo aquele que abandonou o propósito de Deus, que passou por todas essas fases, que não sentiu falta da ausência da presença de Deus, que foi a primeira fase, que é o castigo, que passou por todas as situações que Deus criou ao longo do deserto e não se arrependeu e não aceitou Jesus e não se voltou para ele. Para esse, então, existe a condenação eterna. Essa pessoa teve várias e várias oportunidades de arrependimento e ela não se arrependeu, permaneceu no pecado, não se corrigiu em nenhum momento da vida dela. Preste atenção nisso. Porque existem cônjuges que abandonaram a primeira família, mas que na segunda ou na terceira família vieram a se arrepender, queridos. E para esses, nenhuma condenação há. É o que a palavra de Deus vai dizer. Deus não é mentiroso e é o que vai dizer em Romanos 8, versículo 1. Então, para aqueles que não se arrependeram, que mesmo assim permaneceram profanos, permaneceram devassos, permaneceram pecadores, sentindo prazer no pecado, então estes não escaparão da condenação de Deus. E é o que vai nos dizer lá no verso 25 do capítulo 2 de Hebreus, que diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então, queridos, o que a palavra está nos dizendo aqui? Eles não escaparão de ter rejeitado o Senhor, eles não escaparão da condenação deles. E nós também não escaparemos se rejeitarmos a correção do Senhor, se rejeitarmos a voz dele. Muitas vezes Deus está falando conosco no nosso deserto e dizendo: ó, você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa manipuladora, você é uma pessoa orgulhosa, você é uma pessoa egoísta, e você bate o pé e fala: não sou nada disso. Você está rejeitando a correção do Senhor. E a palavra vai nos dizer que Ele é o nosso Pai e que Ele corrige ao filho a quem Ele ama. Então, se Ele está te corrigindo, é porque Ele te ama. E Ele corrige ao seu cônjuge porque o ama. Quando o nosso filho faz alguma coisa errada, o que então que acontece? Ele fica de castigo, certo? Tinha um programa que passava no SBT da Super Nani. E o que ela fazia? Quando a criança não se comportava bem, ela puxava a cadeirinha e falava: ó, você vai ficar aqui tanto tempo. Não é assim que acontece, querido? Pois é, Deus faz a mesma coisa. Deus pega o nosso cônjuge e fala assim: então você vai ficar aqui tanto tempo, privado da minha presença, privado das coisas boas, das bênçãos que eu tenho pra você. E Ele coloca o nosso cônjuge ali na cadeirinha, a cadeirinha do pensamento. E aí, depois o que acontece? Aquela criança que não obedeceu, ela então vai colher os frutos do erro que ela cometeu. E o que acontece? Ela fica sem um celular, ela fica sem um docinho, e Deus faz a mesma coisa. Deus é nosso Pai, querido. Eu tô trazendo essa ilustração para você entender. Mas e para aqueles que não se arrependeram, que continuaram teimando, que não quiseram ouvir a correção, que não quiseram aceitar, o que acontece? Pode perder algo que gosta definitivamente, pode perder algo que era importante para ele definitivamente. E não existe nada mais importante neste mundo do que Deus. Então, queridos, é importante nós entendermos essas fases do deserto que os nossos cônjuges passam, sabe? Para que nós entendamos que existe um tempo, que não adianta querer quebrar esse tempo, não adianta ficar: Deus traz de volta, eu não aguento mais, eu tô com saudade, Querido, para quem quer viver restauração, é importante entender que existe um tempo de um tratar de Deus com cada um e que nós devemos respeitar esse tempo. E por isso, querido, é que você deve entregar a vida do seu cônjuge nas mãos do Senhor. Faça uma oração entregando este cônjuge nas mãos do Senhor, para que o Senhor entre no coração do seu cônjuge. Você não precisa ficar se matando todos os dias orando: Deus, não. Querido, aquele que tem fé, aquele que crê, ele sabe que o fato dele ter pedido uma vez já foi suficiente, Deus já ouviu e Deus vai mover o sobrenatural.
Então veja bem, ore pela vida do seu cônjuge, entregue nas mãos do Senhor e deixe Deus trabalhar. Porque nós somos inconstantes. Hoje nós pedimos por uma coisa, amanhã estamos pedindo por outra coisa. Hoje nós queremos nosso cônjuge de volta, amanhã nós não queremos mais. Hoje nós queremos nosso cônjuge feliz e bem-sucedido, amanhã queremos ele fracassado, passando por alguma situação difícil. Então simplesmente ore, entregue, deixe nas mãos do Senhor e deixa Deus operar na vida dele. Porque ele precisa viver esse processo de tratamento profundo com Deus no deserto dele, querido. E só Deus sabe. Às vezes Deus determinou 2 anos, às vezes ele determinou 2 meses, às vezes porque Deus conhece cada um e ele sabe o tempo que cada um precisa. Reflita nesse vídeo de hoje, deixe essa palavra tocar no seu coração para você entender melhor o que o seu cônjuge, o que o seu filho, o que o seu parente que abandonou o propósito está passando. Porque, queridos, dói, ser rejeitado dói, imagine para Deus. Porque o primeiro a ser rejeitado foi ele. Dói, nossa, é uma dor profunda. Mas veja bem, dói muito mais para aquele que saiu. Só que Satanás mascara a dor para que eles não voltem, para que eles não se arrependam. Mas, como eu disse, Deus vai criar as situações e muitos, queridos. Olha, isso é para trazer consolo para você, tá? Não são todos que irão voltar, nem todos que irão se arrepender, mas a grande maioria vai. E por quê? Porque a grande maioria tende a entender que é um propósito de Deus a família. Que a família é o maior propósito dessa pessoa na terra. Ela não casou à toa. Então, querido, só entrega nas mãos de Deus e deixa Deus fazer. Entenda que, apesar do seu cônjuge parecer muito feliz lá fora, ele não está. Existem coisas acontecendo lá fora, existe um deserto pelo qual ele está passando que você não vê. Você não vê nem o seu deserto. Você só vai ver o seu deserto lá na frente. Você só vai entender esse deserto lá na frente. Então deixa nas mãos do Senhor. Deixa o seu cônjuge passar pelo processo dele, pelo tempo que Deus determinou. Ore, fale: Senhor, por quanto tempo o Senhor quer que eu espere? Porque durante esse tempo você vai se anular. Você vai ficar sozinho com Deus. Só vocês. Você não vai procurar ninguém lá fora. Você não vai receber ninguém que queira entrar na sua vida. É você e Deus. Amém, queridos? Isso é para vocês acalmarem um pouco o coração, para vocês entenderem que o cônjuge que saiu, ele não tá feliz, não. Ah, mas parece que tá. Não, ele está passando pelo deserto dele. Mas infelizmente existem aqueles, como eu disse, que são tão endurecidos, que ficam ali totalmente acomodados no pecado e por isso não aceitam voltar para Deus, nem desejam voltar para Deus e permanecem então no erro, no pecado, e ali eles vão levando a vida. Bom, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês e que esse vídeo traga clareza e entendimento para você e talvez para você que abandonou a família, que não está entendendo o que está acontecendo aí na sua vida agora, né? Você achou que ia ser melhor, mas as coisas só pioraram. Por que será? Volta lá no comecinho do vídeo para você entender, amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.